Está no ar o Belo Papo. Eu sou Marcela Belo, da 4C Digital. Aqui falamos de negócios, inovação e dados, com convidados que estão mudando o mercado. Bora? Gente, esse é o Belo Papo em Manaus, isso mesmo. E eu tenho um convidado que é sonhador, é entrega, não tem medo, e começou novo, é uma pessoa que eu me identifico demais. Batista, seja muito bem-vindo ao Belo Papo em Manaus. A gente veio aqui, você não poderia deixar de sentar nessa mesa, eu não poderia deixar de te convidar. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu quero que você conte, ao invés de eu te apresentar e contar a sua história, suas formações, eu quero que você conte pra gente começar a explorar aí até chegar na Teocard. Tá bom. Obrigado pelo convite, primeiramente. Prazer estar compartilhando um pouquinho aí do nosso dia a dia, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo, da minha identidade. E eu não vou falar nada daquilo do que eu não sou no dia a dia e naquilo que eu acredito. E é um bate-papo aí leve, espero que seja construtivo e produtivo para quem está assistindo, para quem está nos vendo. Claro que vai ser, porque é uma história de empreendedorismo com muita força de vontade. Então, a gente tem que contar isso aqui, não pode deixar passar, não. E de sucesso, porque no final é sucesso. E você não é manauara, né? É manauara que fala? É, manauara. Não, eu não sou manauara, mas eu me sinto manauara. Porque eu só nasci fora de Manaus, né? Mas sou amazonense. Legal. Eu nasci num municípiozinho bem pequeno, que fica bem perto de Porto Velho, já é quase outro estado, que chama-se Humaitá. Só nasci lá com menos de 1 ano de idade, eu já estava em Manaus. Ah, manauara. Então é manauara, né? E conta a sua formação, como você passou, por onde você passou, até você chegar na Teocard. Pronto, eu segui uma vida profissional sempre muito voltada para o estudo, para ter um emprego estável. Então, por muito tempo, eu vivi uma vida profissional, um caminho, né, planejei um caminho profissional que, para mim, parecia o mais certo, que era a estabilidade, aquilo que a gente aprende em casa, na família. O pai, a mãe sempre quer, tipo assim, não, meu filho vai arrumar um bom emprego, vai ser chefe, vai ter, né, vai ser concursado, né, ter aquela segurança e estabilidade no emprego público. E foi esse caminho que eu trilhei, né? Então eu fiz faculdade de sistema de informação, mas aí depois logo migrei para administração. Aí prestei alguns concursos e acabei passando em um deles, que era o do Banco do Brasil. E eu trilhei um caminho que eu sou muito, muito grato. Foram 15 anos de Banco do Brasil, em que eu passei várias áreas do banco, em várias cidades. E eu aprendi muito. E para mim foi muito mais que uma faculdade, que um MBA, que pós-graduação, porque eu consegui ali aprender, absorver o máximo, não só de conhecimento prático, mas de conhecimento teórico também naquele momento. Então, o meu background é isso, é de banco, sistema financeiro, mas em algum momento eu decidi que eu queria mais. E aí foi como eu dei um salto no escuro para alguns, que é abandonar tudo aquilo, aquela estabilidade, segurança, benefícios, um bom salário. Foi muito julgado, com certeza? Muito. Alguns colegas falaram que eu era maluco, porque eu em 15 anos, eu comecei lá fora, lá naquele colete amarelo, posso ajudando os senhores e senhoras ali a ajudar no terminal de atendimento. Era isso que eu fazia. E aí eu fui crescendo, cheguei a um nível de executivo. Aí quando chega no nível de executivo, aí pede pra sair. Que negócio é esse? Você ficou maluco? Que loucura é essa? Pirou, não sei o quê, tu tá iludido. Tudo isso eu ouvi. Mas foi uma decisão que ela foi amadurecendo ao longo do tempo. Não foi algo que eu tomei de imediato, lógico. Teve um certo planejamento. E aí, quando eu completei 15 anos, eu achei que era o momento. E aí, eu pedi exoneração e já se vão aí 5 anos de empreendedorismo. E eu estou muito feliz com a jornada que a gente está trilhando agora. E você foi para o crédito. Foi conceder crédito. Como é que foi isso? Porque essa decisão de olhar realmente para a economia e falar, de ter propósito de concessão de crédito para a tua cidade, para as outras pessoas, para classes que não têm acesso a esse crédito. Exato. A gente não foi assim de uma decisão que planejamento que estava já há bastante tempo. Foi algo meio
que a gente percebeu em uma conversa com um grande varejista local. Eu percebi ali que tinha essa necessidade, existia essa demanda aqui regionalmente. E aí eu desafiei a entrar comigo. Se ele topasse, eu saía do banco e trilhava esse novo caminho, né? Mas eu não esperava que ele fosse topar, essa é a verdade. Porque naquele momento parecia uma decisão meio maluca, assim, tipo, começar um negócio de crédito sem background disso, sem ter um banco por trás, na região de maior inadimplência do país, onde a metade da população está negativada, mais da metade é informal, classe C e D praticamente desassistida dos grandes bancos, porque justamente vê muito risco nesse tipo de cliente, nessa segmentação da regional. Sim. Então, parecia meio maluco o negócio no início. Então, eu achei que ele não ia topar, mas topou. E aí foi o tempo de eu me planejar um pouquinho, disse, então, vamos lá, a gente vai fazer. E aí entrei de cabeça... Quais foram os principais desafios que você enfrentou no início, assim, na hora de montar? Porque tem processadora, né? Você tem private label. Então... a gente escolheu um caminho um pouquinho diferente dos demais. A gente percebeu que no varejo, a grande maioria acaba escolhendo uma processadora, algum gestor, né? algum emissor para você e faz toda a administração, a gestão. E ali você continua só no seu core business, que é comprar e vender produto, e tem um parceiro ali que toca essa parte de serviço financeiro. Porém, o nosso diagnóstico é que o varejo precisava mudar. Isso já não é mais novidade, a gente está falando de 5 anos atrás. Hoje isso é unânime, né? O varejo mudou já. E a gente entendeu que comprar e vender produto não ia ser sustentável no longo prazo. Em algum momento, a margem ia desaparecer. E é o que a gente está vivendo hoje. Sim, 80 milhões. A gente tem 200 milhões de brasileiros, 100 milhões economicamente ativos, 80 milhões endividados. Exato. Então, assim, e o varejo sempre cresceu muito baseado em crédito, né? Em dinheiro criado ali com recursos onerosos. E a gente percebeu um estado previa que seria mais estrangulado as margens, e aí a gente, lá atrás, conversando, né, com o varejista, o braço de serviço financeiro tem o potencial de ter o maior EBITDA do grupo. Então, nós vamos apostar em ter tudo nosso, para ser proprietário. A gente não aceita dividir essa margem. Vai custar mais caro, é investimento, mas que negócio que você começa que você não precisa investir antes, né? E é muito mais difícil, um caminho muito mais árduo. Mas aí a gente... Porque são skills que você tem que dominar. Exato. Né? E a gente construiu uma processadora, em parceria com uma software house. A gente hoje tem uma processadora de cartão próprio. Então, a gente processa o nosso próprio cartão. Motor de crédito, motor de embossing, toda a plataforma é tudo proprietário. Algumas coisas, lógico, a gente não tem como inventar a roda, então a parte antifraude, birôs de crédito, é óbvio que a gente consome do mercado, sim, mas a parte, vamos dizer assim, estratégica, está tudo dentro de casa, é tudo nosso. E aí a gente evoluiu. Então, assim, não era mais só um private label, a gente tem capacidade de emitir cartões para terceiros agora, que a gente é proprietário de tudo. E é isso que o varejista em outros não vê. Ele acaba vendo assim, não, eu não quero mexer com crédito, porque o risco é grande, eu não quero ter essa dor de cabeça. E aí agora a gente tem a possibilidade até de criar uma bandeira local. Que então hoje a gente se posiciona como uma bandeira de cartão de crédito local, nichado numa realmente pensar região. em inovação, realmente você olhar lá na frente, não tá naquele efeito Gabriela, né? Mas sempre foi assim, já é commodity isso aqui. Exato. E você querer fazer diferente. Exato. E não foi fácil. O início foi complexo, porque onde a gente batia para conversar sobre isso, a orientação era a seguinte: por que vocês vão desenvolver isso? Usa lá o A, o B, o C. Você tem uma grande emissora de cartão private label no Brasil, tem essas 3 ou 4 aqui que estão nos grandes varejistas, Olha lá, o fulano de tal, estão usando parceria com o Itaú, está usando parceria com, sei lá, com o Bradesco. A gente tinha proposta na mesa desses bancos, mas a gente decidiu se vamos trilhar. Tem caixa para isso? Corajosos. Para o primeiro ano tem. Então, vamos apostar nisso, vamos lá.
E aí foi assim, graças a Deus, os primeiros 2 anos foi de muita validação, pivotamos várias vezes nosso modelo de escoragem, modelo de crédito, forma de cobrar, forma de emitir fatura, relacionamento. A gente evoluiu tudo, né? Pra falar a verdade. Você trouxe algo muito legal. Para você, né, que é varejista, pivotou muito. Ou seja, não parou num negócio, fez aqui, testou, deu errado. É muito você conseguir fazer o Poka-yoke, né? Que a gente traz muito isso, que é a prova de erros. Vamos testar aqui o que está dando certo, o que não dá. E o que não der, eu vou melhorar. Exato. Ou o Adalupe, que a gente traz também, que é observar o mercado, orientar para que eu consiga decidir o que eu vou colocar, o que eu vou orientar na mesa, decidir e agir. Então, vocês estão o tempo inteiro assim, né? Nesse loop de realmente melhorar para que você consiga entregar o melhor serviço financeiro para o cliente do supermercado. Exatamente. Ele tem uma cultura de tentar inovar sempre, né? Não se acomodar com o que está dando certo. Agora, a gente tem um compromisso, nós não temos um compromisso com o erro. Então, assim, errou, assumimos que erramos, aí é que a gente usa esse termo bonitinho que o mercado, né, de startup usa, pivotar. Aí a gente pivota um pouquinho ali, ou seja, arruma ali, não, isso aqui não deu certo, a gente abandona. Nossa, adorei isso, não temos compromisso com o erro. Exatamente. Então, assim, mas a gente não tem medo do erro, porque se você tiver um medo do erro, você não inova. Inovar é errar. Qual é a chance de você inovar em sequência e não errar em algum momento? É óbvio que você vai errar, mas aí você não pode ter o compromisso com o erro. Tá dando errado, mas deixa, vamos ver isso mais para frente. Não, errou, parou. E aí tem um problema de ego ali, tem gente que se sente, porra, mas era uma ideia minha, eu acreditava e tal, mas ok, não deu certo, vamos deixar para lá e vamos acreditar no próximo passo, vamos ver outra coisa. E quando você analisa os dados e entende, ganhou tração. Gol. Aí a gente bota esforço e escala. Mas quando você sentiu isso, nesses 5 anos? A gente tem várias BUs dentro da nossa BU, né? Então, em algumas coisas, a gente viu isso mais rápido e a gente colocou esforço e outras não. Então, a gente separa muito por produto, né? A gente tem vários produtos lá na carteira. Então, o produto que mais demorou se validar foi o crédito, que é justamente o principal. Para a gente é o principal. Hoje a gente já tem aí 60% da nossa receita vem de crédito. Que legal. Mas 40% já vem de serviços, que é onde eu não corro o risco do crédito. Então, isso para a gente é sensacional. Então, em 40% da minha receita eu não dependo da inadimplência, do crédito, vem de serviço que eu vendo. Serviços agregados, né, como a gente chama. Então, assim, o crédito demorou para a gente dizer assim, acertamos um modelo. E eu digo assim, fosse os primeiros 2 anos, pelo menos. Óbvio que a gente foi melhorando. A gente começou muito mal e no final dos 2 anos chegamos onde encaixamos a nossa taxa de inadimplência, de perda, que nesse patamar, essa é a nossa faixa máxima de aceitação, aqui dá para seguir, dá para botar mais esforço em cima desse modelo. Mas a inadimplência sempre foi para a gente um calcanhar de Aquiles, a região tem realmente um problema com inadimplência sério, a informalidade, a falta de educação financeira aqui. No Brasil é um problema, aqui na nossa região é um pouco mais, né? Então, a informalidade é um problema, a não bancarização aqui é um problema. Mas aí é que a gente vê oportunidade, onde muitos só enxergam um problema, e eu tive do outro lado, eu estive representando um grande banco varejista no país. Você já sabia dessas dores, você já tinha essas dores mapeadas. E a gente tinha ali a questão de gestão de risco. Então, assim, o Brasil é muito grande, então você tem um banco que opera no Brasil inteiro. Primeiro, ele vai explorar regiões ou perfis de cliente que ele entenda que tem um risco menor. Sim. Porque, afinal de contas, existe a responsabilidade com dinheiro de terceiros. Então, ele não vai investir um dinheiro numa região que tem uma inadimplência maior, a não ser que todas as demais regiões já estejam muito bem atendidas, todos os demais perfis, aí você começa a apostar um pouquinho em coisas novas. Não é o caso do Brasil. Então, o que acontece? Os grandes bancos e as grandes instituições acabam deixando o norte do país, e um pouquinho do nordeste também, eu acredito, um pouco de lado. Trabalhando só com menor risco. E eles são muito bons na gestão de risco.
Então, o menor risco é funcionário público, militar, empresas. Então, nesse segmento, eles vão um pouco mais. E agora, naquele cliente... No varejão. Informal, celular, bateria viciada, tela quebrada, que não tem conta em banco nenhum, não tem dado dele no mercado financeiro. Você não tem dado, você busca um birô de cadastro, você não encontra nada. Muitos deles é a primeira... A gente já pegou casos assim com cliente com 40 anos de idade, que a gente faz a consulta, é a primeira consulta, né, no Serasa, SPC, dele. É a primeira consulta do CPF dele da vida. Então, a partir daquele momento, é que ele passa a ter um cadastro lá no birô. E aí, como é que a gente toma uma decisão aí? De crédito, concedo, não concedo? Aí, realmente é uma aposta. Tem que ter um modelo muito bem afiado. No início é uma aposta, aí a gente chamou de pedágio. Nós pagamos um pedágio. E esse pedágio encerrou, graças a Deus, com 2 anos. O que eu quero dizer com pedágio? A operação não se pagava. Ela fechava no vermelho. Né? Os primeiros 2 anos foi isso. Mas... graças a Deus, a gente já superou essa parte. Pagamos o pedágio. Para quem quer começar com crédito hoje, tenha certeza. A gente tem as maturidades da empresa, né? Bebê, infância, criança, adulto. E aí, bebê é tirar do 0 para 1. Exato. Tirou do 0 para 1, aí depois você vai ter ali a criança, e aí a criança você vai ter que começar a criar processo, e aí aí tem depois as outras fases que você precisa criar novos produtos para que você realmente consiga ter receita recorrente. Esse cliente, como hoje você faz essa gestão de cobrança, essa gestão de olhar realmente para o segmento, para a hiperpersonalização, olhar para o cliente e identificar, esse cliente aqui, ele precisa de uma atenção maior porque ele vai inadimplir. É o que é muito um trabalho do que a gente está fazendo, né? Sim. Olha, como eu falei, inadimplência sempre foi o nosso maior problema ou oportunidade, né? E depende da forma que você vê o copo, né? Meio cheio, meio vazio. Então, a gente vem melhorando bastante os modelos. A gente sempre acreditou assim, que agora até virou meme. Primeiro você começa, depois você melhora. Eu não gosto muito disso, porque parece que tipo, você está tirando a sua responsabilidade de criar cultura, de criar processos no início, né? E eu acho que tem que começar pelo menos um básico. Mas se a gente faz ordem e progresso, se você for ordenar o que você nem sabe que você vai vir, aí vai dar ruim, né? Tem que ser progresso e ordem. Exato. Então, tem esse dilema aí. Mas a gente... começou, a gente apostou primeiro, a gente sempre falou assim, é uma aposta, eu dava pequeno dinheiro, eu dava microcrédito, R$100, R$150, para a grande maioria, isso para o nosso público-alvo, isso era um bom crédito, tá bom, para começar, mas para alguns, isso era um absurdo me dar só R$200 de crédito, isso não existe, eu tenho um cartão XPTO de não sei quantos mil e... Não, tudo bem, é porque você não é o nosso público de cliente ideal. A gente não fala isso, é o tal do ICP. A gente não fala isso pro cliente, mas a verdade é que ele não está dentro do nosso ICP. Não é. Ele não é um cliente ideal. E tá tudo bem. Eu acho que um grande erro também de alguns empresários que querem começar, querem escalar o negócio, você não tem um ICP muito bem definido. E querer abraçar tudo, né? Quero atender todo mundo. E você trouxe um ponto que esses dias eu estava numa palestra e aí a cliente falou assim, eu atendo todo mundo e eu atendo todo mundo igual. Eu falei, você vai quebrar. É a única certeza que tem. É quase que impossível fazer isso que ela está falando, porque não dá. Essas pessoas são muito diferentes uma das outras. Muito. E se você eu não sou igual a você, você não é igual a mim. A gente demorou... A gente tem 11 anos, né? A 400 Digital tem 11 anos. A gente demorou sair... A gente entrou em uma indústria. A primeira indústria que a gente entrou foi telecom. A gente demorou 2 anos para entrar em outra indústria. E aí, depois que a gente teve maturidade com essa indústria, aí depois a gente criou, aí a gente entrou com outra, para criar maturidade nessa outra. Por quê? Porque senão você faz besteira. Como que você não domina, não sabe quais são as nuances, as variáveis daquela indústria, para que você consiga já entrar em outra, aí você atropela, você não consegue entender aquela lá e vem outra, e aí as empresas acabam quebrando muito por isso, né? Por não ter um ICP muito bem definido. Então, acho que o primeiro passo foi esse, que a gente definiu bem, para a gente poder medir qual era o limite que a gente tinha, né? De limite de crédito, limite de inadimplência, então a gente definiu isso muito claramente. E aí apostamos. No início não tinha dados, eram poucos clientes que a gente conseguia dados nos birôs e tal. Então a gente apostou. A gente dava um pequeno valor
e vamos ver o que acontece. No início, a gente errava 2 para cada 3. Ou seja, eu acertava 1 para cada 3 créditos que eu dava. Por isso aí que eu doía. por isso que eu falo de pedágio. Mas aí que veio, tipo assim, mas nós geramos dados. Opa, quais são as características desse que me pagou bem? Ah, são essas. Então, a gente começou a mapear. E esse que não pagou? Ou que atrasa demais, ou que é um alto risco para a gente? São essas características. Então, são características que cada região tem a sua. Então, aqui, localmente, a gente não conseguiu nenhum parceiro que nos trouxesse isso. Porque ninguém dá crédito. Tem alguns locais, você sabe, muito fortes, e aí que ele não vai abrir como é que é a análise dele, é óbvio. É uma coisa, é segredo do negócio dele. Sim. Então, a gente precisava aprender da nossa forma. E a forma que a gente entendeu era apostar, errar mais do que acertar no início, mas depois a gente virou a chave. Se isso está no planejamento estratégico, você já sabe o que você tem, você já sabe o que você pode, até onde você pode ir com grana, e se você pode aportar, tá tudo certo, né? Porque tá mapeado. Começamos pequeno, Exatamente. A gente não começou. Hoje nós temos 130 mil cartões ativos. Mas a gente começou com Parabéns. 100 cartões. Obrigada. A gente começou com 100 cartões. E aí, quando a gente começou com só assalariados. Aí a gente fez um piloto ali e falou, isso está errado, porque assim, são pessoas que trabalham dentro do grupo, né? Do grupo varejista, que a gente é parceiro. Então, não faz sentido. Agora, vamos pegar 100 clientes, de fato. Né? Eles são clientes internos, mas vamos para clientes externos. Aí foi completamente diferente, a inadimplência foi maior, os problemas foram maiores. Então, assim, a gente começou com 100 clientes, eu lembro bem. Foram os 100 primeiros clientes. 3 meses rodando com 100 clientes. Que legal. Aí depois aumentamos para 1.000. E aí depois foi indo gradativamente. Aí a gente foi crescendo em ondas e aí, graças a Deus, hoje são 130 mil cartões. Não são só números para mim, são muito mais do que números. A gente tem um propósito por trás. Muito grande. E eu vejo que são 130 mil pessoas que a gente ajudou de alguma forma, transformou, deu mais poder de compra. Deu acesso ao crédito. Deu acesso ao crédito, democratizou o acesso ao crédito, porque para muitos nós somos o único cartão que ele tem. Tá? Então, nós acreditamos nessas pessoas e, através do poder de compra, a gente pretende dar mais dignidade. Então, isso é um propósito que a gente tem acima do lucro, acima dos números, ter a satisfação de ver várias vidas que a gente pôde, de certa forma, contribuir positivamente. Parabéns, Batista. O que eu tiro dessa conversa aqui, que a gente teve, é que realmente você precisa, quando monta a tua empresa, você tem um sonho. Sim. Esse sonho, você precisa ter um planejamento muito bem definido, que era o que vocês tinham. Vocês já sabiam como vocês iam começar. Claro que no meio do caminho você pivotou, sim, mas você já sabia quais os desafios que você iria enfrentar. E não desistir, né? Inovação o tempo inteiro. Sim. Inovação, olhar para o problema, não ter compromisso com o erro. Então... E muita responsabilidade com o dinheiro do outro, porque a gente tem dinheiro de investidor. Então, isso eu aprendi em background de banco, que é isso que banco faz. Pega dinheiro de uma pessoa e empresta para outra. Em resumo, é isso. Do superavitário para o deficitário. Então, tem muita responsabilidade com cada centavo que foi colocado, acreditando na nossa empresa, no nosso modelo de negócio. Mas eu acho que o que segura o empreendedor é o propósito. É isso. Se ele ficar focando só no lucro, vai ter um momento que ou ele vai se sentir satisfeito ou muito insatisfeito. Precisa ter um propósito. Nosso propósito foi muito, sempre bem claro, né? Que é transformar pequenas necessidades em grandes realizações através do crédito. É a forma que a gente encontra para fazer isso. Muito bom. E aí, nesses 5 anos, a gente tem uma série de histórias que a gente gosta de ouvir o cliente, né? Eu vou muito em loja para ver como é que tá as coisas e tal. E eu gosto de ouvir as histórias, né? Para entender que nós não somos só um cartão, nós não somos só uma bandeira de... Nós somos... Que realmente existe relação humana, existe uma relação... Exatamente. Eu acho que o futuro é relacionamento. Tecnologia é commodity. Então, eu acho que o sucesso das empresas vai ser quem conseguir aliar tecnologia com relacionamento, né? Tecnologia escala, mas relacionamento é o que realmente torna essa relação sustentável. É isso. Gente... Esse aqui foi o Belo Papo em Manaus, com Batista da Teucardes. Então, a Teucardes é um cartão
private label dentro do Nova Era, certo, Isso, Batista? Em que o que eles querem fazer? A democratização do crédito. E realmente isso, quando a gente olha para o Brasil, é um propósito muito forte. Batista, parabéns pela sua trajetória, Obrigado. pela essa criação, por ter contratado a 4C Digital e confiar na gente para que a gente consiga ajudar você a controlar a sua inadimplência. A nossa história tem 3 meses? 3 meses. Isso. Mas Finalzinho do ano passado. Com certeza vai ser muito duradoura, porque a gente tem muita coisa para fazer, muita análise de dados para fazer, muitas melhorias para que a gente consiga trazer educação financeira para esse cliente. Exatamente. Porque você traz a democratização de crédito e a gente leva o nosso propósito para você, que é promover a saúde financeira de empresas e clientes por meio de tecnologia e inovação. Então, a gente precisa trazer educação financeira para essas pessoas, para que elas consigam ter esse crédito sustentável na vida delas e não passageiro, para que ela consiga usar de forma consciente e sustentável. Gente, esse é o Belo Papo, direto do mercado, para quem faz o mercado. Batista, se você pudesse deixar para a gente uma mensagem final do que você faria para mudar o mundo, o que você faria? Eu acredito muito que a gente tem que sonhar e tentar realizar o sonho. Porque muitas vezes a gente sonha e tem os famosos roubadores de sonho, que te fazem desistir do seu sonho. Então, depois de trilhar esses 5 anos no empreendedorismo e de sair da estabilidade, da segurança e dar esse salto no escuro, eu diria para mim mesmo, lá atrás, acredita, não tem problema em sonhar grande. Você é um cara que sonha, mas realiza. Vai fundo, dá muita transpiração, vai precisar, dá muita intensidade naquilo que você acredita. E eu acho que se todas as pessoas conseguissem colocar intensidade de verdade, de fato, naquilo que acredita, o mundo seria diferente, porque a gente geraria muito mais frutos positivos para a sociedade, para a comunidade. Então, eu diria isso, não desista do seu sonho, de fato, coloque intensidade real no seu sonho. E é uma frase que eu sempre falo, é que se o teu porquê for forte o suficiente, o como você vai encontrar no caminho. Parabéns. Isso eu levo para a vida. Parabéns, profundo. Gente, tem uma reflexão grande aí. Parabéns. Obrigado. Esse é o nosso presente para você, que a gente não poderia deixar de te dar. Com o seu nome, com a sua marca Manauara, com o seu estado. Obrigado. Que você tanto ama, Obrigado, que eu Marcela. sei disso. Obrigado. Então, muito obrigada pela confiança de estar aqui, por dividir a história da Teucard com a gente. E tenho certeza que a gente vai fazer um 2026 muito bom, juntos. E obrigado pela parceria com o 4C Digital. O 4C também foi uma decisão de chamá-los, porque nesse processo de inovar, a gente entendeu que dentro de casa, meio que a gente tinha esgotado o que a gente tem de conhecimento, a gente tem que saber que até aqui a gente conseguiu tocar sozinho, agora a gente precisa de alguém que conheça mais do que a gente. E a gente viu, teve boas referências de vocês, que vocês já pensam fora da caixa e sempre acredito que os dados é mais importante, né, do que só aquela coisa mecânica de cobrar. E a gente queria justamente isso, trazer esse input de evolução. Então, obrigado pela parceria. Juntos. Tamo junto. Obrigado. Obrigada.